Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Para mais um Bonecast, de volta aqui esse formato que eu estava com saudade, tudo começou com essas conversas aí em podcast com meu amigo Dr. Fernando Oliveira, Dr. Luiz De Angeli, Dr. Francisco Blumetti, eu sou Felipe Barcelos, ortopedista pediátrico, e hoje a gente vai conversar sobre princípios de tratamento em paralisia cerebral. Eu vou começar dando a palavra aqui para o Dr. Francisco Blumetti começar a conversa. É muito bom. É um tema que a gente gosta bastante, né? E acho que sempre que a gente pensa em tratamento de criança com paralisia cerebral, não só criança, né? Mas a gente começa geralmente falando da criança, a gente tem que pensar que é um contínuo, né? Assim, cada faixa etária vai ter a sua indicação. E não é só tratamento ortopédico, né? A gente tem desde do diagnóstico, mas a gente vai passar por tratamentos ali que envolvem, enfim, fisioterapia, ortetização, tratamento do tônus, que é um negócio muito importante, e depois o tratamento ortopédico, que a gente vai acabar tendo que dividir muito, assim, não só o ortopédico, mas os demais, pelos objetivos mesmo, né? E os objetivos, eles dependem muito do nível da criança, né? Então, para isso é muito importante a gente saber a classificação do GMFCS. Então, não sei se todo mundo está habituado, mas acho que é um negócio legal da gente comentar, né? Alguém quer falar um pouco aí sobre o Quer falar aí, Fernando? Um pouquinho do GMFCS? Eu vou deixar para o Luiz falar sobre o GMFCS. Assim, esse pessoal tá muito gentil. Não, eu tô no momento, eu ainda tô devagar, tá muito cedo. Tá muito cedo, não. Você não sabe a hora que as pessoas estão assistindo, às vezes tá tarde. Então, vamos lá, os caras pediram para eu falar porque eles querem que eu fale que o GMFCS significa Gross Motor Function Classification System. Não era isso que você queria? Eu não seria capaz de falar com a pronúncia dele é mais legal. É mais legal. Basicamente isso. Então é dividido em 5 níveis, né? Sendo que vai do 1 ao 5, 1 é o mais funcional, o 5 é o menos funcional. Basicamente, os níveis 1 e 2, eles vão ser diferenciados porque são pacientes que andam sem aditamentos ou sem necessidade de usar muletas, andador ou qualquer tipo de suporte. Sendo que o nível 1, se você quiser uma diferenciação básica, clássica, é aquele que consegue basicamente subir e descer escadas, né, sem utilizar o corrimão. E o nível 2 é aquele paciente que consegue caminhar, mas você vê que a marcha dele já não é tão boa, ele não consegue correr de maneira adequada e ele precisa de apoio para subir as escadas, né? O nível 3 é aquele paciente que tem uma boa funcionalidade para caminhadas a curtas distâncias. Se a gente for ver o FMS desses pacientes, geralmente, que é uma outra classificação, que mede a capacidade de locomoção em 5, 50 e 500 metros, o paciente do nível 3 ele consegue caminhar com os aditamentos, geralmente ali com 5 e 50 metros, mas eventualmente, principalmente quando vão ficando mais velhos, eles vão precisar da cadeira de rodas para caminhar. Para se locomover longas distâncias. E os níveis 4 e 5 são os menos funcionais, que aí ou vão ter uma capacidade de marcha basicamente terapêutica, que é o nível 4, e consegue ajudar um pouquinho nas transferências, né, para sentar, para levantar, etc. E o nível 5 é o paciente totalmente dependente de apoio, que não consegue sustentar o tronco, a cabeça, e depende da cadeira de rodas para locomoção em todos os níveis, né? Falei certo ou falei errado? Não, acho que isso é super certo. Perfeito. Eu acho importante ressaltar algumas coisas quando a gente fala em GMFCS. Primeiro, que ele ajuda a gente muito a padronizar assim, os tratamentos. Quando a gente vai discutir um caso extremamente importante, quando a gente fala assim, um nível 3, um nível 4, né? E quando a gente fala em nível, a gente está falando sobre GMFCS. Lembrar que ele é um espectro, então nem todo paciente, às vezes até tem um pouquinho de divergência, ele é um 2/3, ele é um 3/4, e porque às vezes o paciente, do ponto de vista terapêutico, tem uma marcha adequada, mas aí domiciliar já não é tão bom e muito menos comunitário. Então, assim, aquela marcha comunitária que às vezes o paciente não vai ter. Então, às vezes vai precisar da cadeira. Então, a gente tem que pensar nisso. E outra coisa, o paciente não muda de nível. Então, quando vai falar do GMFCS, tem que lembrar disso, né? O paciente não tem aquela mudança de nível, por mais que ele possa melhorar ou piorar, é que existe uma evolução natural da doença. Então, às vezes o paciente mais velho, ele vai ficando mais pesado e a doença vai tendo uma repercussão motora maior, apesar de não ter uma mudança cerebral, né? Aquilo que a gente fala que é uma lesão estática cerebral, mas a gente pode... o paciente ele não muda de nível, mas ele pode deteriorar de alguma forma do ponto de vista motor, né? Acho que uma coisa interessante para se falar é que esse paciente... É importante a gente não negligenciar os outros pontos de vida do paciente com paralisia cerebral, né? Sim. A inteligência, nessa parte cognitiva, o estudo, a escolaridade... as outras partes que são extremamente importantes e lembrar que andar não é tudo. Sim.
Só voltando um pouquinho no GMFCS, super concordo, acho que a gente tem que aprofundar nessa questão da inserção da criança e do adulto com paralisia cerebral fora de terapias, mas só para concluir esse raciocínio do GMFCS, vocês foram brilhantes assim, e só para sedimentar. Então, o GMFCS foi publicado em 97, lá pelo grupo do Canadá, do Rosenbaum, do Palizano, entre 7 e 12 anos. E aí havia essa dúvida... 6 e 12, né? 6 e 12, né? 6 e 12. 6 e 12. E aí havia sempre há essa dúvida sobre as crianças mais novas. E muitas pessoas têm dificuldade de entender como classificar as crianças mais novas. Existe uma publicação que foi posterior, que é o GMFCS ampliado, que eles dividem até 2 anos, de 2 a 4 e 4 a 6, com algumas informações que nos ajudam a definir esse GMFCS, mas é muito difícil. Como o Fernando falou, isso é baseado nas habilidades, nas capacidades da criança. É o que ela faz, de fato. Não é o que você acha que ela faria, é o que ela está fazendo. Então, uma vez classificado, em teoria, ela deveria permanecer. Mas como o Fernando falou, é só para deixar bem claro, uma pessoa com paralisia cerebral, ela nunca é igual a outra pessoa com paralisia cerebral, porque a lesão é única. É um acaso como que essa lesão cerebral, qual é a extensão dessa lesão e qual a repercussão dessa lesão. Isso não tem, por mais que a gente tenha fatores de risco, tipos de neurofisiológicos, né, lesões que se pareçam, e a gente divide de várias formas, além da classificação de MFCS, mas nunca uma pessoa é igual a outra. Então, quando você está falando de um nível 2, um nível 2 vem uma imagem na cabeça, mas não necessariamente aquela pessoa que você vai depois classificar como nível 2 tem aquela mesma imagem. E como o Fernando falou, também tem essa outra publicação que eles fizeram entre 12 e 18 anos que mostra claramente essa deterioração funcional. Porque a criança ela ganha massa até os 10 anos e depois a tendência é que isso diminua. Essas imagens aí mostram o que o Luiz falou, né? Mas acho que sobre GMFCS tem mais alguma coisa para acrescentar, Francisco? Não, acho que é isso mesmo, né? Lembrar então que esse paciente que do nível 4, essa deterioração, ela vem de que forma, né? O paciente nível 2, que em geral ele não utiliza aditamento, às vezes depois dos 12 aos 18 anos, ele começa a precisar de uma bengala para longas distâncias, esse tipo de coisa. Muitas vezes o nível 3, que ele vai acabar não usando o aditamento, vai acabar não usando cadeira de rodas na maioria das situações, ele vai acabar precisando dessa cadeira de rodas em algumas situações, né, para médias distâncias, longas distâncias, com um pouco mais de frequência do que ele fazia quando ele era mais jovem. E o nível 4 é aquela criança que tinha uma marcha terapêutica, muitas vezes perde essa capacidade da marcha terapêutica, né? Então essa mudança, a gente não tem que interpretar isso como o paciente caiu de nível do GMFCS. Não, isso está esperado. A única situação que é descrita, assim, que a criança ela pode eventualmente cair da curva, é aquela criança, e até puxando uma brasa aí para ortopedia, né, assim, que ela desenvolveu deformidades musculoesqueléticas tão graves, porque ela foi maltratada, que ela ou não foi tratada, que ela acabou se comportando como um nível pior, né? Então, de repente, um nível 3, que era para ser um nível 3, e é aquele paciente que tem um potencial, mas nunca foi tratado e ele não conseguiu atingir o pico do desenvolvimento motor que era o esperado, que acontece ali por volta dos 6 a 7 anos. E aí ele acaba meio que se comportando como um nível 4. E essa é uma criança que às vezes você tratando depois, tardiamente, fazendo uma cirurgia adequada ou, enfim, um tratamento adequado, você consegue não fazer ela mudar de nível, mas você consegue restaurar o nível que era para ser o nível original dela, né? E aí dá uma impressão de que ela melhorou de nível. A impressão que ela melhorou de nível. Na verdade, ela sempre foi um nível 3, só que ela foi maltratada e ela estava se comportando como um nível 4. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Mesmo colegas, né, que são médicos e fisioterapeutas, e é legal uma coisa que eu sempre ressalto na aula, que essa classificação foi feita por fisioterapeutas. Tanto o Rosenbaum quanto o Palizano são fisioterapeutas, e eu tive um presente agora, né, que eu vou ter uma publicação com o Rosenbaum, que está saindo agora, sobre uma comparação sobre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, quais são as idades para cada nível de GMFCS que se estabilizam
os ganhos motores. Legal. É Interessante. uma classificação bem legal. Na verdade, em desenvolvimento só tinha um artigo, porque foi um trabalho de revisão. Mas para países desenvolvidos tinham mais. Ficou bem legal, vocês vão ver. Eu quero spoiler. Não, Agora. não é isso, assim, mas na média, apesar do artigo original do Rosenbaum ser 6 anos, o que se percebeu é que, assim, 4 anos, geralmente, os ganhos já estão se estabilizando. 4, 5 anos, para a maioria, na média. Mas tem uma diferença. Em ambos os países, assim, o desenvolvimento. Isso, vocês vão ver quando o artigo sair, que é legal que tem um mapa do mundo, e aí dividido na América do Norte, na Europa, na África, Sei. por nível funcional, qual que é a idade média que se estabilizou de Ah, que MFCS. legal. Mas assim, em grosso modo, 4, 5 anos ficou como uma média de estabilização dos ganhos motores, que até para a Legal. gente ter isso como Sedimentado. sedimentado. Sim, As famílias, elas chegam, né? Quem trabalha com família com paralisia cerebral, e aí pegando esse gancho do Fernando, já devolvi para você falar, mas assim, eles carregam uma mochila muito pesada dos 2 anos. As famílias, elas estão extremamente cansadas, porque elas acham que a criança, se ela não ganhar aquilo até os 2 anos, é como se o mundo acabasse. Então, e é importante a gente, como terapeuta, aliviar um pouco essa carga e tirar um pouco essa pressão. Então, esse artigo acho que traz um pouco dessa sedimentação da idade, ser um pouco mais velha. Então, traz um pouco também de calma. Não é 2 anos, sabe? É 4, é 5. Se acalma, que as coisas vão chegar ou não chegar. Necessariamente, nem sempre vão chegar. Sim. Eu queria, na verdade, como a gente começou o nosso bate-papo aqui falando sobre princípios de tratamento de paralisia cerebral, eu queria perguntar para os dois que fazem mais paralisia cerebral aqui, que tem um enfoque muito grande em paralisia cerebral, o Francesco e o Felipe. Por que o paciente com paralisia cerebral, tá? Você tem um filho com paralisia cerebral e ele tem 2 anos, 3 anos, ele anda com algumas limitações, algumas coisas que podem melhor ou pior. Por que essa criança precisa ir no ortopedista pediátrico? Por quê? Sim, ela tá andando super bem, não tem nenhuma limitação. Por que ele precisa ir no ortopedista pediátrico? E o que vocês acham que foi um marco que mudou a história dos pacientes com paralisia cerebral? Acho que, assim, claro que depois o Felipe fala também, mas eu acho que um dos principais marcos que mudou, na minha opinião, realmente foi o GMFCS, porque acabou fazendo com que a gente tivesse muito mais claro assim, os objetivos de tratamento e conseguisse, por mais que cada criança seja única, mas a gente consegue separá-las em grupos que são mais ou menos bem definidos, porque antes a gente falava, a criança é um diparético, a criança é um hemiparético. Um diparético, ele pode ser desde uma criança que anda até uma criança que não anda, assim, passando por um espectro muito grande. Então, o GMFCS realmente deu esse norteio aí que facilitou muito a comunicação e a definição de objetivos. Outra coisa que eu acho que foi muito importante foi a vigilância do quadril na paralisia cerebral, que é um ponto aí que acho que é fundamental. E aí eu acabo trazendo também por que, né, é importante o ortopedista pediátrico ver desde cedo. Primeiro porque a gente sabe que a lesão encefálica ela é uma coisa que é estática, só que as deformidades musculoesqueléticas elas vão piorando. Então a criança geralmente passa no neuro faz o diagnóstico, ou no pediatra, enfim, faz o diagnóstico. A partir daí, o neuro ele tem um papel, obviamente, inclusive controle das questões comportamentais, das questões cognitivas, As ajudar comorbidades, né? as comorbidades, epilepsia, etc. Mas o que vai acabar sendo mais visível, muitas vezes, para as famílias e para as crianças, e enfim, para todo mundo, é a parte ortopédica mesmo, né? E a parte motora. E aí a gente acaba tendo um papel importante nisso, né? Acho que o Francesco respondeu uma coisa clássica. Os últimos 30 anos, quando a gente pega o livro do Gage, que é o Gait Analysis, né? O capítulo, acho que até o John Davis que escreveu, ele fala que o que mudou a paralisia cerebral nos últimos 20 anos, quando é da edição do livro, era exatamente isso, a introdução de MFCS e a vigilância dos quadris. Então, acho que nos últimos 30 anos, né, agora, é o que a gente pega mais forte como mudança. Só uma coisa assim, que eu acrescentaria, e aí pensando de mais longo prazo, a análise tridimensional da marcha. Porque apesar dela não ser uma coisa que foi popularizada, mas hoje os grandes centros que trabalham com paralisia cerebral têm a possibilidade de usar a análise tridimensional da marcha, e isso traz uma quantificação e uma verificação de resultados. Então, acho que além de tudo, a gente consegue aprender mais com os erros, porque você está ali colocando em gráficos matemáticos. Então, olha, de fato, houve e sai do empirismo.
facilita a gente comparar o tratamento, né? Então, acho que eu acrescentaria a análise tridimensional da marcha essas duas questões. Eu não quis falar porque iam falar que eu sou tendencioso para análise de marcha, né? Você é tendencioso. Mas você não falou, mas você é. Mas acho que é isso que você falou, né? Assim, o Gage falava assim que antes da análise de marcha, a gente falava que as crianças, quando você operava uma criança com paralisia cerebral, depois da cirurgia ela andava diferente, mas você não sabia dizer se ela andava realmente melhor. Com a análise de marcha, você pelo menos consegue quantificar se ela anda melhor. E aí tem vários parâmetros ali que a gente pode avaliar. E aí, inclusive, para entender a marcha patológica, acho que é sempre importante a gente entender a marcha normal, né? E até, a gente tem o curso da Bone Learning de marcha normal. Deixa eu colocar aqui. Que fala um pouco disso, né, inclusive. Até antes de... Aí, ó. Não, por exemplo, esse é um pedaço do curso aí que está falando sobre a integração de todas as informações ali, da cinemática, da cinética, da eletromiografia. E, enfim, nesse momento aí comentando um pouco sobre os mecanismos de rolamento do tornozelo, né? Mas acho que é um curso que dá uma visão geral aí para as pessoas que querem tentar entender um pouquinho mais a marcha normal, de saber como que ela pode ser utilizada no seu dia a dia, não só para paralisia cerebral, mas para várias coisas. Hoje em dia, ajuda muito. O Fernando manda assim coisas muito variadas, assim, né? Desde crianças com alterações rotacionais, adultos que estão com dificuldade ali no caminhar porque está com dor no joelho, etc e tal. Então são coisas que às vezes na nossa avaliação visual é muito difícil você ter uma ideia. Você vai fazer um exame físico também, você fala, eu acho que ele tem uma fraqueza aqui, ali e tal. Mas quando você faz a análise tridimensional, num caso que você está muito na dúvida, assim, desses que às vezes são pacientes que têm ali uma tendinopatia patelar, enfim, tendinite do Aquiles, e você quer saber qual que é a causa biomecânica que pode estar causando isso, esse é o exame que vai te responder isso, né? É impressionante. Eu só dou uma dica para quem for ver o curso de marcha da Bone Learning, principalmente essas aulas, focar aqui na tela, porque se for focar nesse homem maravilhoso, as pessoas não vão olhar o conteúdo da aula, só vão prestar atenção. Eu só estava olhando para ele ali também. Eu me desconcentrei. O que a gente está conversando mesmo? São fera demais. Mas olha só, para quem, enfim, quiser entender um pouquinho mais sobre a análise de marcha, esse é o nosso curso básico de análise de marcha, que é, enfim, separado em basicamente 10 módulos aqui, com inúmeras aulas curtas que você consegue vê-las em torno de 15 a 20 minutos. Né? E você pode pensar assim, mas eu não tenho análise de marcha, eu moro sei lá onde, não tem laboratório aqui, para que eu vou fazer o curso? Né? O curso ele vai te ajudar a enxergar o que nós conseguimos ver com a análise instrumentada da marcha, nos gráficos, enfim, no seu dia a dia dentro do consultório. Se você tem um entendimento técnico de como a marcha se desenvolve, você consegue observar o seu paciente. Hoje em dia todo mundo tem um celular, você consegue filmar ele andando e ver o que está acontecendo com a marcha dele para poder traçar os melhores planos terapêuticos para o tratamento desse paciente. Quem nunca teve um paciente no consultório que já passou por um monte de médico e que ele está, às vezes, ali, como o Francesco falou, uma tendinite patelar, um adulto, ou uma criança mesmo com osgood-Schlatter, e você fala, amanhã, doutor, já passei um monte de médico, tem um monte de ressonância, tem um monte de exame, ninguém sabe por quê que ele tem isso, aí você vai ficar tentando achar, não, porque um motivo... E aí, às vezes, o motivo está na biomecânica, está na marcha. Exato. Isso traz muita resposta. Né? Então, isso é extremamente... E para você entender o patológico, você tem que entender o normal, né? Sim. Então, esse é o primeiro módulo, que é o módulo de análise de marcha normal. E eu arrisco dizer, assim, que mesmo nos locais que tem laboratório de marcha, os residentes não saem prontos para entender a marcha normal. Eu estou acompanhando o laboratório de marcha, é o meu 6º ano, e eu não paro de aprender, assim, então eu estou longe, né? O Francisco já tem uma caminhada mais longa. Mas continua aprendendo. Isso é uma coisa que é difícil, mas é fundamental. Então, para nós que somos ortopedistas, entender a marcha normal, entender a marcha patológica, e o curso ele não versa apenas sobre a análise instrumentada, né? Ele também tem vários módulos falando sobre a análise visual, tem sugestões de exame físico, aula de exame físico. Uso, inclusive, de aplicativos, né? Que hoje em dia tem celular aí, com inteligência artificial, tem alguns aplicativos que estão melhorando bastante, assim. Principalmente para os casos mais simples, assim, né? Digamos. É um mecanismo de rolamento que vocês colocaram aí. Que muitas pessoas não sabem, se você perguntar...
eu fico o ano inteiro perguntando para o R4 a mesma coisa. O que são os mecanismos de rolamento? Eles terminam o ano patinando na resposta. Então, assim, é uma coisa que você precisa estar estudando e revendo para poder sedimentar bem. Maravilha, então fica a dica aí para vocês. Mas vamos voltar aqui uma das questões mais interessantes do segmento ortopédico é o screening dos quadris, né? Esse é o último guideline da POSNA, da Sociedade Norte-Americana, né, de Ortopedia Pediátrica, que dá um panorama de quando você tem que avaliar os pacientes ou solicitar radiografias, né? E ele, por mais que ele seja um pouco mais simples do que o da ACPDM, que é da Associação voltada para o cuidado da paralisia cerebral, né, norte-americana também, ele é mais simples e ele bate muito, assim, não tem muitas diferenças no grosso modo, né? Queria comentar aí, Francesco, Não, eu acho que o principal, assim, de todos esses guidelines, assim, são a gente saber que as crianças que são nível 4 e 5, elas têm muito mais risco, né? Então, no nível 5 ali, chega a 90% ali, praticamente, o índice de luxação do quadril. E o índice vai diminuindo, né, de luxação com os níveis menores. Então, nas crianças que têm mais risco, tem vários guidelines, tem esse do POSNA, tem o da CPDM, tem o da Austrália, que é um bem estabelecido, o da Escandinávia e o da Colômbia Britânica, que são os 3 que são mais populacionais, de populações grandes, assim. E todos eles basicamente falam que para esses pacientes de alto risco, aí nível 5 e 4, você tem que fazer ali o screening a partir pelo menos ali de uns 2 anos, aí varia um pouco, mas geralmente é 2 anos, e fazer radiografias periódicas. Alguns falam semestrais, outros falam anuais, até a maturidade esquelética da criança. E alguns têm algumas pausas que falam durante um período de mais crescimento você faz, até os 8, depois para um pouco, faz de novo na puberdade. Mas a ideia é essa, assim, se você não souber o que fazer, ficar confuso com esse monte de guideline, assim, pensar que pelo menos nos 3, 4 e 5, se você fizer uma vez por ano depois dos 2 anos, eu acho que já está bem razoável, assim. Boa. E nos nível 1 e 2, precisa fazer em alguns pontos também, né? Um inicial, o Felipe até me mostrou um paciente dele aí, 2 para 3, que está com quadril luxano com 3 anos de idade, assim, né? Então, não é porque ele é nível 2 ou nível 1 que você não precisa se preocupar, né? Não, o mais interessante é que ontem eu atendi esse paciente, mostrei para o Francesco, e atendi um nível 5 com quadril ótimo. Com uma criança completamente mais velha, mas porque ela tem um padrão de rotação externa, que é menos frequente. Então, o que o Francesco falou, só complementando, primeiro que você tem essa ideia de quanto em quanto tempo pedir, mas você precisa estar de olho no individualizando ao paciente. Então, se ele está piorando, obviamente você vai avaliar mais próximo, né? E o Francesco até tem lá no site, no Instagram da Boni, um comentário sobre o POSNA, quando a gente fez, que teve um artigo, né? Mostrando até a importância, às vezes, de continuar o segmento após a maturidade esquelética nos casos que estão progredindo. Então, o guideline serve para a maioria, mas se você se dispõe a tratar, você tem que estar atento às exceções também. Uma exceção é essa que está falando aí, né? Então, por exemplo, o GMFCS1, muito raro luxar o quadril, exceto no paciente que é o hemiparético, o interzigade tipo 4. Aí, para quem entende um pouco de marcha também, né, que acaba ajudando, quando você tem esse interzigade, é uma classificação para a marcha do hemiparético, que fala muito ali com relação ao plano sagital, se o pé está equino... Essa é a pergunta que o R4 erra até o 11º mês. Sempre erra, mas o ponto importante é que é aquela criança que é um hemiparético, mas tem um envolvimento do quadril. Então, na marcha, você vê que ele roda interno e aduz o quadril, geralmente, né? Mais roda interno até. E aí, esse é o caso, que é o GMFCS1, geralmente, porque é um hemiparético, que vai luxar o quadril se você não observar e tratar a contento, assim, né? Os guidelines só funcionam se eles servem para te guiar algum tratamento. Sim. E, Felipe, fala aí para nós, assim, tratamento do quadril que tá luxando, você tem alguma coisa na sua cabeça, assim, que funciona, Sim. assim, para cada idade o que fazer? Funciona, botox em adutor funciona? Vou jogar umas polêmicas aí. Então, assim, a gente, só um parêntese, né? Que a gente pulou o início da vida porque o tema da aula é princípios de tratamento ortopédico. Mas é fundamental fazer o diagnóstico precoce, as intervenções precoces de fisioterapia. Muitas vezes as intervenções começam antes do diagnóstico. Então, se você suspeitou, se a criança tem um atraso do desenvolvimento,
é muito complicado, não seja o médico que falou para a mãe que era tudo bem e que depois era algo, que a mãe fica com ódio disso. Então, assim, se suspeitou, pede avaliação de um fisioterapeuta especializado ou do neuro, porque eventualmente você começa a intervenção e depois faz o diagnóstico. Mas aí, respondendo a pergunta do Fernando, obviamente, com a medida que a criança vai crescendo, esse trato córtico-espinhal, essa mielinização das vias vão se desenvolvendo, a espasticidade vai ficando mais evidente e as deformidades começam a acontecer. Então, o que acontece em relação ao Botox, por exemplo? Cirurgias ou medidas preventivas. Existem algumas medidas, por exemplo, ficar de pé no parapódio com perna aberta. Isso é uma coisa qual é o nível de evidência? É o nível de evidência amarelo, que assim, não tem uma evidência forte, mas você pode estar autorizado a indicar. Então, até tem o livro do Hércules, da Regiane, sobre fisioterapia, que traz essas intervenções de fisioterapia baseadas em evidência. Então é muito interessante que eles colocam isso. Então não é nem a solução do mundo, como algumas pessoas colocam, mas também não é uma coisa para você desestimular. Então você precisa entender que quando você não tem umas ferramentas extremamente efetivas, somar esforços sempre são importantes. Então, ficar de pé no parapódio, com a perna em abdução é importante, principalmente no nível de MFCS, não precisa do parapódio, lógico, os níveis mais altos, 4, 5. E Botox, ele tem uma questão que é difícil de concluir, porque os estudos mostram que ele funciona melhor nos níveis 1, 2 e 3. Ou seja, é um nível que já é melhor. Então, assim, mas você está autorizado a fazer. Tem uma espasticidade, a espasticidade é franca, esse quadril está em risco, está começando a luxar, você está Paciente jovem. paciente muito novo, 2 anos, 3 anos, você está indicado. Hoje, né, desse paciente, até para eu não me delongar demais, dar oportunidade para a gente avançar com vocês falando de outras idades, hoje tem a possibilidade da epifisiodese do fêmur proximal, que é uma coisa que foi muito falada no pós, né, esse ano. Eu confesso que, particularmente, eu não tinha ainda me convencido dessa cirurgia, mas que muitos trabalhos. Teve um chinês que levou o trabalho mostrando resultados positivos em quadris com 80% de luxação, associando San Diego à epifisiodese de fêmur proximal. Curioso. Então, assim, é aquela coisa, é mais uma coisa para o arsenal, não é uma solução milagrosa, mas para essa idade, então teria isso, ficar de pé, ficar com a abdução, botox, manter anatomia de adutor, uma epifisiodese de fêmur proximal. E aí deixo para vocês, se o Luiz quiser comentar. Só um detalhe a acrescentar para quem não está familiarizado, San Diego é uma osteotomia acetabular, né? Osteotomia pélvica, né? Supracetabular. A maioria chama de DEGA, né? DEGA ou San Diego. São muito semelhantes. Acabou usando, enfim, de forma intercambiável, assim, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, né? Mas acho que essa questão do Botox existe, né? Eu tenho um estudo aí que é o estudo clássico lá de Melbourne, lá que eles fizeram um ensaio clínico randomizado, compararam lá, realmente pegaram crianças e fizeram Botox e colocaram órtex de abdução e tal. E mostraram que, assim, apesar de haver um benefício do ponto de vista de manter a amplitude de movimento, que isso acho que realmente tem, e acho que é positivo você manter a amplitude também, né? Não é desprezível o benefício nesse sentido, mas que não havia uma redução na taxa de luxação do quadril. Embora eles tenham concluído nesse estudo também que talvez postergasse a cirurgia, que talvez não seja ruim também, seja um objetivo que a gente queira postergar um pouco essa cirurgia, né? É um objetivo, na verdade, bem louvável. É um objetivo louvável. Até por questões rotacionais, das recidivas, do risco de nova luxação. Quanto mais tarde, em geral, a gente consegue operar essas crianças, é melhor. Elas acabam recidivando um pouco menos, enfim. Você tem que operar... para você não ter que operar 2 vezes, 2, 3 vezes, né, como às vezes acontece. Eu acho legal ali um gráfico que tem nos trabalhos ali do pessoal de Melbourne também, que eles mostram, tem como se fosse uma curva de Gauss, assim, um gráfico crescente e depois um outro gráfico crescente na sequência, assim. E aí o primeiro é falando assim que da criança ali entre 2 e 6 anos, mais ou menos, é o pico do momento ideal para você fazer intervenções para controle de espasticidade, então botox, risotomia dorsal seletiva, bomba de baclofeno, etc. E geralmente cirurgia ortopédica é mais naquele caso muito extremo de luxação precoce ou contraturas muito graves precocemente, você não conseguiu corrigir de outro jeito e tal. E aí o segundo pico ali, que começa ali por volta dos 6 anos e aí vai até a adolescência,
atingindo o ápice ali daquela curvinha lá por volta dos 10, é onde a cirurgia ortopédica acaba sendo mais importante, né? Então, a gente acaba atuando como ortopedista, né, na parte cirúrgica, muito mais nesse lado direito ali dessa curva. Mas Ou o lado deveria, esquerdo, né? Ou deveria, né? Porque a gente acaba vendo muita gente também já operando a criança com 3, 4 anos, fazendo alongamento ali de tendão de Aquiles, ou fazendo uma SPML ali, técnicas percutâneas que parecem que são super simpáticas e deixam um pouco a cicatriz, e a criança realmente fica muito bem no pós-operatório imediato. Só que o pós-operatório tardio pode ser catastrófico, assim, de você enfraquecer a criança a um ponto que se torna irreversível. E quem fez, às vezes, não está lá para ver o que aconteceu 6 anos depois. Ou tá, mas não consegue nem ter o discernimento de saber que foi isso que ele fez 6 anos antes que causou aquele quadro que a criança está tendo naquele momento. Assim, a gente, se for deixar falar de paralisia cerebral, a gente fica até às 5 da tarde, né? É o tema que eu só falo disso mesmo, mas assim... Estamos com meia hora. Pra gente tá com meia hora agora? Estamos com um tempo bom, então. Mas isso que o Francisco falou é fundamental. Eu tava até... para a gente criar uma linha desses princípios de tratamento, né? Então você vem intervenção precoce de fisioterapia, controle de tônus é uma coisa que no Brasil está começando a ficar um pouco mais popularizado, e aí é importante o ponto de atenção também para as corretas indicações, né? Critérios adequados, tanto do nível de GMFCS, crianças que sejam puramente espásticas, mas isso é uma outra conversa que a gente pode ter em outro momento. Isso que o Francisco falou é bem legal. O Camilo Turiago, ele mostrou um quadro no congresso agora lá em Salvador, que ele mostrou isso, ele até fez 2 picos, na verdade. Ele colocou o tônus como o primeiro pico e mais 2 da ortopedia, um de 6 a 8 e outro depois dos 10. Ele como se ele tivesse dividido os momentos ideais da ortopedia intervir. Então é isso, assim, a gente precisa evitar cirurgias precoces, principalmente em músculos antigravitacionais. Então tomar cuidado com isquiotibiais, com tríceps sural e com psoas nessas crianças muito novas. E o que a gente vê parece que é brincadeira, mas no laboratório de marcha a gente acaba tendo um panorama nacional das coisas, assim, pessoas fazendo ainda birthday syndrome, assim. Então a criança faz tenotomias com 4 anos, depois faz de novo com 6, 8, depois faz de novo com 12, aí chega na adolescência um crouch descompensado, uma pessoa que era para ter uma marcha independente, precisando de andador posterior, completamente descompensada por alongamentos desnecessários. Então, as cirurgias ósseas, elas são mais previsíveis. Né? Importante ter isso assim como foco do raciocínio do princípio de tratamento. Isso acho que foi uma coisa que também foi uma mudança, assim, né? No passado eram muito mais comuns as cirurgias de partes moles, assim, porque elas eram tidas como as mais seguras, né? Porque é uma cirurgia menor, você vai mexer no músculo só, A família etc. não se incomoda, não tem medo. Minha família tem muito menos medo. E aí você vai falar que vai fazer uma cirurgia óssea, vou rodar o fêmur, vou rodar a tíbia, vou corrigir um pé plano lá com uma cirurgia óssea. Parece que é um procedimento maior, gera ansiedade e medo. Só que elas são cirurgias mais seguras quando elas são bem feitas, obviamente, porque elas enfraquecem muito menos a criança do que você fazer um alongamento muscular, né? Que quando você alonga o músculo, você está enfraquecendo ele, né? Independente do jeito que você faça. O que eu costumo falar é que um paciente com, por exemplo, pé torto congênito, quando a gente termina o tratamento de trocas gestadas pelo Ponseti, a gente faz a tenotomia. Eu faço com uma agulha. Eu falo para vocês, eu consigo cortar um tendão por completo com uma agulha. Uhum. Assim, não é porque a parte da pele, a incisão, é pequena, que lá dentro eu vou ser menos agressivo. E lembrar que esses pacientes, eles podem perder muita força. Então, tomar cuidado com esse tipo de indicação. E as cirurgias ósseas realmente trazem muito mais previsibilidade. Só que no paciente muito novo, ela tem um risco de recidiva muito grande. Né? Então, você não pode hipercorrigir contando que vai ter uma recidiva, porque às vezes também pode não acontecer. Então, por isso que tem aquele pico, né? De você evitar isso tão cedo e no começo é você controlar o tônus para evitar que essas deformidades se desenvolvam. Entender o que é espasticidade e o que é contratura, né? E quantas vezes a gente reavalia essa criança sob anestesia e muda o planejamento cirúrgico, né? Então, assim, crianças, principalmente as crianças muito espásticas, né? Citomegalovírus, crianças que têm uma lesão central grave, uma lesão mesencefálica, assim,
pistótono, leia. Então, crianças que são crianças mais graves, mas muitas vezes você, sob sedação, você vai ver que muito do que você achava que era contratura, na verdade, era espasticidade. Eu lembro de um caso típico, assim, de um residente que indicou cirurgia e tal, aí na hora de anestesiou, a criança relaxou completamente. Eu falei, não, nós não vamos operar. Ela não conseguia entender. Ela falou, não, mas tá... Eu vi no ambulatório, eu que indiquei, eu acho que tá certo. Eu falei, olha, a criança com todas as articulações móveis, é pura espasticidade. Muito bem. E vocês acham que a análise de marcha auxilia na indicação da risotomia? Vocês acham ela, assim, essencial? Essencial, não, mas pode ajuda. Ajuda. Acho que acaba sendo importante, assim, claro, se você faz uma avaliação sistematizada ali para ver que é um paciente que tem espasticidade pura, não tem discinesia, e tem uma força razoável, etc., com certeza ajuda. A gente acaba usando muito a análise de marcha, até baseado no que o Gillette, né, o Gillette Children's Hospital fala, né, para ver assim, a presença de cocontração, de padrão primitivo, que são alguns fatores ali na análise de marcha que mostram que a criança tem menos seletividade motora. E quando tem menos seletividade motora, não que ela não vá ter um benefício da risotomia do ponto de vista de melhora da espasticidade, porque melhora mesmo, mas ela às vezes tem um benefício funcional menor, né, quando você faz, e ela tem muito problema de força, enfim, de seletividade, né? Isso é verdade. Eu acho que falar de risotomia seria legal até a gente trazer colegas aqui para discutir, porque hoje é o tema que está mais em voga, né, pelos pacientes. O Gillette desenvolveu o protocolo de Peacock no início da década de 90. Então, assim, nós estamos muito atrasados, né? Existem correntes diferentes, né? Basicamente, correntes que limitam a indicação, como o Gillette, para níveis 1, 2 e 3, deambuladores, e outras correntes que indicam para pacientes mais velhos, pacientes níveis 4 e 5, para outras indicações além só de controle de espasticidade. Mas isso é uma conversa difícil da gente entrar agora, mas só para caminhar para o fechamento, assim, pensando em princípios de tratamento, a gente pensa em princípios de tratamento para os não deambuladores e para os deambuladores. Então, para os não deambuladores, o que a gente tem mais o enfoque? Em observar a coluna, prevenir ou tratar deformidades de coluna, luxações de quadris, que são mais frequentes, prevenir e tratar, deformidades grosseiras de membros inferiores, de pés, de mão, joelhos, a gente tem um pouco mais de tolerância com as deformidades de joelho. Francesco, a gente tem um bonicast só sobre esse artigo, corre lá, a gente podia até mostrar na plataforma como que vê essas coisas na plataforma, tem um artigo falando sobre isso, e aí deixar o Francesco falar sobre os deambuladores, como que a gente pensa aí. Acho que só para concluir esse assunto, né, assim, os pés também, né, nos não deambuladores, a gente geralmente quer que tenha um pé que seja pelo menos plantígrado, porque às vezes mesmo quando a criança só fica na cadeira de rodas, ou que ela fica na cadeira e ajuda a fazer transferências, eu já tive pacientes que tinham tanta deformidade no pé que começavam a fazer úlcera na cabeça do talos de apoiar na cadeira de rodas, né? Então, faz dor por artrose. Faz dor por artrose. Eu já tive que operar paciente que não tinha úlcera, mas tinha artrose de tanta espasticidade, fez artrose e dor. Então, assim, adulto, né? É basicamente adulto, né? É basicamente assim, conforto e posicionamento, né? E as luxações de quadris e da coluna, né? Agora, no caso dos deambuladores, em geral, a gente quer que eles tenham uma marcha com o joelho em extensão, na maioria das vezes, pés plantígrados e virados para frente, alinhados com os joelhos. Então, basicamente, o que a gente está querendo ali é manter as alavancas dos membros inferiores alinhadas, né? Lembrar da versão pélvica, né? Também eu acho que o paciente deambulador, não esquecer que essa é uma parte que a gente não vê facilmente no exame clínico e na marcha não instrumentada, mas manter a versão pélvica adequada para esses pacientes, porque se interfere muito, né? Sim, às vezes a gente vai e vê muito frequente, assim, o paciente que ele já tem uma anteversão pélvica um pouco aumentada. E alongaram isquios, né? E alongaram isquiotibiais, e ele tá andando, geralmente assim, se você tá com anteversão pélvica, né, você moveu a origem dos isquiotibiais mais proximalmente. E se você for medir o comprimento dos isquios, às vezes eles não estão nem encurtados, eles estão longos, né, proporcionalmente. Se você alonga mais ainda, a versão pélvica tende a cair mais ainda, o paciente tenta fazer uma lordose compensatória, às vezes não consegue, para compensar ele acaba
retrovertendo um pouquinho a pelve e fletindo o joelho para acomodar tudo isso. Então ele continua com o joelho fletido, mesmo você tendo alongado os isquios, né? O Selber sempre falava, assim, numa aula dele lá, que eu achava legal, que ele mostrava causas da marcha em agachamento, né? Que é um problema para tratar, né? A criança que anda com os joelhos fletidos. E aí ele falava de diversas causas, ele falava que você tinha que falar umas 14 causas, e a última que tinha lá é se você realmente não tivesse, nenhuma das outras tivesse problemas, aí você podia falar que talvez os isquios estivessem encurtados, mas na maioria das vezes não é o problema principal, né? E até pegar esse gancho, assim, as pessoas não estão acompanhando essa discussão sobre cuidados de tenotomias discotibiais. A gente fez agora o pré-congresso de marcha lá no congresso em Salvador e dividimos nas mesas, e aí veio uma pessoa muito interessada que terminou o R4 agora num grande serviço, e conversando com ela ficou muito claro que o conceito de tratamento de paralisia cerebral que ela tem é um conceito da década de 90 de muitos alongamentos. Uhum. E assim, isso... E ela virou... Eu falei com ela, ela falou assim, e quando ela indicou alongar os iscos? Eu falei, não, eu não alongo o isco, quase nunca. Ela, como assim? A gente alonga todos. Eu falei, pois é. Ela, não, vou pegar seu telefone, eu quero conversar, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Joelho não esticou, isquio curto. É o que vem na cabeça. Então as pessoas não estão acompanhando essa discussão. E aqui esse podcast é específico para colegas. Então, assim, eu acho que a gente precisa chamar a atenção. Você consegue mostrar Pode colocar aqui. você colocar a plataforma? Por exemplo, aqui, ó, tem um conteúdo, um Bone Gate do Francesco, avaliando um exame de análise de marcha, né, de um paciente que tem um agachamento compensado, né, mostrando as diferenças do agachamento compensado para o agachamento descompensado. Então, dentro da plataforma a gente consegue, enfim... Isso, conteúdo gratuito. Você consegue mostrar do início como que a pessoa chega? Porque é o que o Fernando falou, é gratuito o conteúdo. Né? Ah, sim, entrando na nossa plataforma, né? Você tem que fazer o seu cadastro. Faz seu cadastro. Que é gratuito. E aí você tem, enfim, a loja para adquirir os cursos. Aqui na parte de cursos vão ter os cursos que você adquiriu, para que, claro, você possa acho que pode mostrar. Vê-los, né? Pode clicar aí, ó, os cursos. Sim. Aí aqui em conteúdos, nós temos os conteúdos gratuitos que estão na plataforma, de análise de artigos, de análise de exames de marcha, enfim, técnicas cirúrgicas, tudo que a gente colocou que vocês podem acessar, inclusive gratuitamente. Podcast. Os podcasts que a gente gravou, inclusive esse daqui vai estar dentro do site em breve, né? Enfim, a plataforma está bem completa, né? E tem bastante informação, inclusive grátis, né? A plataforma ainda não é de assinatura, Então aproveitem para entrar, se cadastrar e ver os nossos conteúdos. Uma coisa, acho que é só até para a gente finalizar aqui, é lembrar que todos esses conceitos que a gente está falando assim, sobre o tratamento da paralisia cerebral, tratamento cirúrgico, ortopédico na paralisia cerebral, inclusive as técnicas, né? A gente vai fazer um curso agora no final do ano, né? Em dezembro, em que a gente vai abordar tanto as indicações quanto as cirurgias em si, né? Então vai ser um curso hands-on também, em sawbones, na verdade, não vai ser em cadáver, mas para justamente quem quer aprender um pouco melhor essa questão, os conceitos todos aí, com os princípios de tratamentos e também as técnicas para você fazer ali as osteotomias varizante, derrotativa femoral, extensora do fêmur, derrotativa tibial, enfim, a gente vai abordar tudo isso nesse curso também, né? Perfeito. Vão ser 2 dias, o curso vai ser na Quirontec, aqui na Vila Andrade, em São Paulo, e 6 e 7 de dezembro, é isso? Acho que era isso. É isso mesmo, produção? É isso, né, Lu? Se não for, a gente coloca no a gente se corrige depois, mas vão ser 2 dias inteiros, como o Francisco falou, e o curso tá bem legal. A gente já fizemos a pré-lista, tive mais de 20 interessados, e já vamos abrir as inscrições em breve aí. Então é isso aí. Acho que foi um papo aí para a gente conversar um pouquinho sobre o tratamento da paralisia cerebral, que é um tema que, como o Felipe falou, a gente gosta bastante, e se deixar a gente fica falando o dia inteiro aqui. Mas espero que tenham aproveitado aí, e um abraço, até a próxima para todo mundo. Um abraço, pessoal. Um abraço, até mais.